milhares de anos, a humanidade teve um limite claro. Quando o sol se punha, restava apenas a escuridão, o que muitas das vezes significava que era hora de dormir. Mas uma pequena luz frágil de uma chama mudou tudo, o que era início de uma grande era que transformaria o mundo. Hoje nós vamos descobrir como é que nós saímos da vela para o leite. Por séculos, as velas foram a única forma prática de iluminação noturna, feitas de sebo de animal, cera de abelhas e, finalmente, parafina. Elas se tornaram indispensáveis para a iluminação noturna no século XVIII. Pequenas, baratas, mas frágeis. A vela era um símbolo de status social. Monarcas e reis usavam para iluminar as suas residências ou os seus afazeres nos períodos noturnos. Existiam também igrejas que tinham armazéns lotados de velas. As velas também eram usadas em longas viagens marítimas, pois era a única fonte de luz que os marinheiros tinham para usar em suas longas viagens. Mas havia um problema. A luz produzida pela vela apagava-se facilmente com o vento e enchia o ar com fumaça. Uma coisa estava clara: a humanidade precisava de algo melhor. E foi no século XIX onde começou a se desenrolar uma nova esperança para a humanidade. Em 1802, Humphrey Davy começou a trazer as primeiras esperanças no que tange à iluminação noturna. Ele começou a fazer as primeiras experiências com arco elétrico, o que trazia uma certa luminosidade igual à do Sol. Mas o problema é que esta experiência era impraticável no que tange à iluminação doméstica ou industrial da época. Décadas depois, Joseph Swan, na Inglaterra, e Thomas Edison, nos Estados Unidos, desenvolveram a primeira lâmpada usando um filamento. Esta lâmpada foi batizada de lâmpada incandescente. Ou seja, Swan criou os primeiros modelos promissores, porém ainda eram muito frágeis. E Thomas Edison reuniu a sua equipe, que juntamente testaram mais de 6.000 filamentos e em 1879 desenvolveram a primeira lâmpada que tinha capacidade de funcionar por incríveis 40 horas de funcionamento. E posteriormente, em 1880, desenvolveram mais uma lâmpada que conseguia funcionar durante 600 horas de funcionamento. Foi um grande avanço na época no que tange à iluminação noturna. A lâmpada elétrica não representava apenas uma invenção. Ela era uma promessa de que um dia a escuridão poderia ser derrotada para sempre. Com a entrada das lâmpadas em funcionamento, a noite passou a ser vista como um tempo útil, pois as ruas passaram a ser iluminadas, fábricas começaram a funcionar 24 horas, ou seja, as fábricas usavam a noite para produzir. Pela primeira vez, o dia não terminava ao pôr do sol. Tudo parecia estar a mil maravilhas, pois Thomas Edison e sua equipe tinham descoberto um elemento indispensável e que transformou o mundo naquela época. Mas não demorou muito tempo
para se perceber as limitações das lâmpadas incandescentes, pois elas aqueciam muito, consumiam muita energia e funcionavam durante pouco tempo. Logo percebeu-se que precisava-se de novas alternativas. Na sequência, começou-se uma busca frenética à procura de melhorias ou um outro tipo de lâmpada que pudesse substituir as lâmpadas incandescentes. Foi aí que nos meados de 1938, cientistas como Peter Cooper, Nikola Tesla, entre outros vários cientistas, reuniram os seus estudos que deram origem a um novo tipo de lâmpada, ou seja, a lâmpada fluorescente, que prometia substituir a lâmpada incandescente, que por sinal até os dias de hoje alguns estabelecimentos continuam usando as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes transformavam a eletricidade em luz através de um gás ionizado adicionado ao fósforo. Elas eram muito mais eficientes em comparação às lâmpadas incandescentes. Por esta razão, foram rapidamente adotadas por estabelecimentos, escritórios, escolas e fábricas. Mas elas tinham um problema. Elas continham mercúrio tóxico, que piscava e zumbia, o que incomodava os utilizadores e de certa forma obrigou os cientistas a procurar por novas soluções que pudessem fazer face a esta problemática que as lâmpadas fluorescentes apresentavam. Foi aí que nos meados de 1950 apareceu uma lâmpada que aparentava ser uma lâmpada perfeita, a lâmpada halogênea. Esta era uma espécie de evolução das lâmpadas incandescentes, um filamento dentro de um gás halógeno. Esta lâmpada era super potente em termos de luminosidade, durava muito mais tempo, era usada em carros, indústrias e ela aparentava ser o salvador. Parecia ter se achado a solução. No entanto, descobriu-se um grande problema que estas lâmpadas apresentavam. Ela aquecia demais, apresentava riscos de explosão em contato com gorduras e óleos. Por esta razão, esta lâmpada não chegou a ser tão popular. Desta forma, voltava-se a estaca zero. Continuava-se à procura de uma lâmpada que pudesse satisfazer as necessidades da população ou da humanidade da época. Em 1962, nasce a primeira certeza da iluminação eterna. O cientista Nick Holowach cria o primeiro LED vermelho, uma pequena lâmpada do tamanho de um grão de arroz, de cor vermelha. O que muita gente não sabia é que esta lâmpada seria o início da iluminação eterna. O primeiro LED vermelho era pequeno, discreto e de luz fraca. O que muita gente não sabia é que este pequeno pedaço de luz transformaria o nosso mundo atual, pois, primeiramente, ele era usado em placas e circuitos eletrônicos para servir de sinalizador. Mas, nos meados dos anos 70, desenvolveu-se outros tipos de LED, ou seja, LEDs de outras cores. Falo nomeadamente de lâmpadas LED de cores verde e amarelo. No entanto, as LEDs de cor verde e amarelo não traziam muito benefício no que tange à iluminação de interiores. Falo de iluminação de residências, escolas, indústrias, ruas, por aí em diante. Esses tipos de LEDs continuavam servindo como lâmpadas usadas em circuitos de sinalização, em circuitos eletrônicos e circuitos elétricos. Mas, nos meados dos anos 1980, o cientista Okazaki desenvolveu o primeiro LED azul, que foi o LED que mudou a nossa história.
pois posteriormente ele foi misturado ao fósforo, o que nos deu aquilo que nós chamamos de LED de cor branca. Com o desenvolvimento das LEDs de cor branca, começaram a surgir lâmpadas de uso residencial, industrial, assim como para iluminação pública, que é o que nós temos nos dias de hoje. Nos dias atuais, a maior parte das casas usam mais as lâmpadas LEDs, pois elas apresentam muitas vantagens em comparação com outros tipos de lâmpadas que tinham sido inventados na altura, pois as lâmpadas LEDs apresentam um brilho maior em comparação com outros tipos de lâmpadas. Não só, elas ainda apresentam 80% de poupança de energia elétrica em comparação com outras lâmpadas. Não só, as lâmpadas LEDs elas podem funcionar até 25.000 horas de funcionamento contínuo, em comparação, por exemplo, com a primeira lâmpada que só tinha 40 horas de funcionamento. Com a descoberta da popularidade do funcionamento das lâmpadas LEDs, elas passaram a ser usadas não só na iluminação pública, industrial, residencial ou das vias de acesso, mas também passou a ser usada em eletrodomésticos. Hoje em dia nós temos televisores, ou seja, TVs, que funcionam a lâmpadas LEDs, ou seja, o que nós vemos ali, as imagens que são trazidas, é uma sequência de LEDs que acendem com várias cores. As nossas telas de celulares que nós mexemos hoje em dia, a maior parte deles, se não todos os celulares, funcionam na base de lâmpadas LEDs. Enfim, as lâmpadas LEDs representam a maior parte daquilo que são os circuitos ou eletrodomésticos ou equipamentos eletrônicos que nós usamos nos nossos dias atuais. Semáforos, faróis de carros, telas de celulares, telas de TVs, telas de computadores, todos eles estão baseados em lâmpadas LEDs. Da chama frágil de uma vela há uma luz forte de uma lâmpada LED. Esta não é uma história qualquer de uma lâmpada LED. Esta é uma história da evolução da humanidade. Desta forma, quero te agradecer por ter estado conosco até agora. Convido você a assistir o primeiro episódio da nossa série, que é Como foram inventados os transformadores de potência. Muito obrigado por ter estado conosco. Até a próxima.